Ai, glória a Deus. Meu Deus a todos. Deixa eu só enviar aqui nos grupos. Aleluia. Você vai. Pensa numa conexão ruim, mano. Toda semana a gente está sofrendo aqui. Se alguém conseguir. Se alguém conseguir mandar lá no grupo. Se eu consigo aqui. Hoje tá tão ruim a conexão que até a câmera não tá conectando. Eu tô com a câmera aqui do. Tô com a câmera do notebook. Vê? Amém, minha Maria. Maria, faz um favor aí, manda lá no grupo lá. Eu mandei, mas pra mim só vai. Me manda daquele jeito grandão. Minha conexão tá muito ruim hoje. Ver se eu consigo ligar essa câmera ali. Mas tá difícil. Amém, Malígia. Que bom. Vocês estão enxergando. Se vocês estão ouvindo perfeitamente, pra mim tá ótimo. Precisava nem ter imagem. Precisava nem ter imagem com a minha cara. Mas tá bom. Ah, até da irmã Maria tá ruim, tá vendo? Então não é só a minha não. Então não é só a minha não. É, ela tem que escrever aquela voz da madrugada, não tá aparecendo. Olha. Nossa. Achei que era só a minha. Vamos ver se a câmera liga ali agora.
Eu acho que não é só. Vamos ver. Ah não, tá com falha de comunicação mesmo. Tá bom, tá bom. Importante que tem essa câmera aqui, vocês vão conseguir enxergar do mesmo jeito. É mais ruimzinha, mas tá bom. Ai, ai, glória a Deus. Tudo bem. Paz do Senhor, amém, Manilza. A Maria, Deus abençoe, viu, Maria? Tá ruim mesmo lá. Você viu que geralmente a gente manda lá no grupo, aparece o, né, o quadradinho lá, aquele amor da madrugada. Agora não, agora só aparece só a linhazinha. Eu acho que é conexão mesmo. Conexão, o problema não da minha conexão, o problema da internet mesmo. Meu Deus, paz de Deus, peço oração para mim, para minha filha Jéssica, meu neto Gabriel, por uma causa que está na justiça. Amém. A Josefa. Olha, 3 e 2, hein? Tô bem atrasado, porque eu fiquei tentando arrumar isso aí, não consegui. Oh, minha luz, né? Por isso eu tô vendo que tá escuro aqui. Haja luz. E houve luz. Tá bom. Vamos lá? Vou colocar no celular aqui que eu consigo. Peço oração para uma filha do meu esposo que está com depressão. Ô, doença terrível, né? Essa depressão, né? Sou doido para esse povo entender, Irmandade, que dá tudo nas nossas mãos. Cristão não pode ter depressão porque em nós habita o Espírito Santo. Nós temos que ter a plena confiança, mas eu sei que é terrível, uma doença terrível. O adversário acha uma brechinha e entra. Aqui, por aqui é mais fácil de eu ler, tá vendo? Tudo bem. Vamos lá. Peço oração para mim, minha filha Jéssica, meu neto Gabriel, por uma causa que está na justiça. Amém. Você peço oração para meu filho Vinícius, que está mal. Já levei no médico e não melhora. O que ele tem, irmã Nilza? O que ele tem?
O nome dele é Marlene, tá bom, Maria. Ô Ronaldo! Rafa, graça e paz, oração, estou com dor extrema na coluna, muitos remédios, tá? Comprometendo a minha memória. Também por vida financeira e pela minha mãe, Dona Ivonete. Nossa, que coincidência, a sua mãe tem o nome da minha mãe. Dona Ivonete, muita dor de cabeça. Amém, meu irmão. Pode deixar que tá morando sempre, viu? Ô Maria! Glória a Deus. Mandar que depois de velho deu de me dar espinha. Minha fase de adolescente me mata, viu? Tá me dando um monte de espinha. Vamos orar? Ó, 3 e 7, tá? Eu prefiro a gente orar e o povo vai entrando, porque senão a gente fica sem tempo para a palavra. E o principal para a gente aqui é a palavra, né? Tem oração. Ai, ai. Mas é bom ouvir o que Deus vai falar conosco, né? Faz um rafamento na Santa Paz de Deus. Deus é fiel, também abençoe sua vida e família. Amém. Ele está com fimose inflamada. Já gastei muito com remédio e vou ter que levar ao médico novamente. Nossa! E não está desinflamando? Olha, geralmente tudo que me fala eu tenho um remedinho natural na cabeça, viu? Mas agora você me colocou. Vou caçar alguma coisa. Tentar achar alguma coisa. Vou pensar em alguma coisa, mano. Se quiser depois me cobrar no WhatsApp, tá? Tudo bem. Deus, irmão Rafa. Amém, mamãe, prima Vati. Vamos lá, vamos orar. Todos juntos numa só fé, numa só oração e vamos pedir para essa situação. Tá bom? Na sua fé, na nossa oração, buscamos a face de Deus em nome do Senhor Jesus. Vou aproveitar até que tem pouquinho pedido ainda. Eu oro e vou abrindo os olhos aqui para enxergar os pedidos. Bom. Ah, Senhor, glorioso Deus, glorioso Pai. Aleluia, Deus amado e justo. Glória a Deus. Santo Tu és, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nosso Deus e bom Pai Celeste que habita nos céus. Em nome de Jesus Cristo te damos graças, Senhor. Te damos graças pela nossa vida. Te damos graças por tudo que o Senhor faz por nós. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande, justo, bom. Não temos palavras para descrever o quanto o Senhor opera na nossa vida. Somos gratos, não temos merecimentos. Deus é vivente e justo. Te pedimos até o perdão das nossas faltas, Senhor, porque nós reclamamos tanto, Pai. Sempre estamos pedindo a Ti. Sempre estamos buscando as Tuas mãos e não a Tua face. Perdoa-nós, Senhor, porque sempre estamos pedindo, Senhor, pedindo e pedindo a todo momento que o Senhor nos dê isso, nos dê aquilo. Nunca estamos unicamente Te adorando, unicamente Te glorificando. Por isso nos perdoa. Perdoa porque somos falhos, errantes, somos cruéis. Deus Pai, seja conosco em tudo, Pai. Em tudo o Senhor seja conosco. Te clamamos pela Tua ajuda.
Te clamamos que o Senhor esteja conosco, nos fazendo ser cristãos verdadeiros, cristãos melhores. Senhor, permita que nós possamos ter uma intimidade, estar ao teu lado. Permita que o Senhor possa estar na nossa vida, Deus. Senhor, precisamos da tua ajuda. Precisamos do teu querer. Precisamos que o Senhor esteja conosco em tudo. Em tudo. Aonde colocarmos as nossas mãos, por onde andarmos. Permita que as nossas atitudes sejam diferentes. Permita que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e ver que somos diferentes. Permita que as nossas atitudes possam atrair pessoas a Ti. Pessoas que busquem um Deus que cuida, um Deus que guarda. Permita. Senhor amado e justo, te apresentamos todos nós nas tuas mãos. Eis aí o teu povo que te clama, teu povo que busca orientação. São muitos, Senhor, os pedidos de orações, Senhor. São muitos. Deus vivente e justo, pela irmã Nilza, que pediu, para sua filha Jéssica, o neto dela Gabriel, por uma causa que está na justiça, e não só ela, quantas pessoas, Senhor, têm pedido por causas na justiça. Essa pandemia tem parado tudo, Senhor, parado os processos. O teu povo que aguarda, Senhor amado e santo, os processos têm sido adiados para cada vez mais longe. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus que sempre beneficia o teu povo. Não injustamente, mas dentro da tua justiça. Ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo com isso. Deus Pai. Te pedimos oração pela irmã Maria, pela filha do seu esposo, que está em depressão, Senhor. Outra situação, Senhor. Quanto do teu povo se encontra em depressão, quanto do teu povo, Senhor, tem se tornado escravo, Senhor, dessa doença terrível. Mas, Senhor, uma doença que está nas nossas mãos, uma doença que basta nós aceitarmos o poder do teu Espírito Santo e somos libertos. Basta nós ganharmos cada vez mais confiança em Ti e somos libertos. Senhor, por isso, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor. Pai, abre os olhos do teu povo, mostra o quanto somos libertos. Mostra, Senhor, o quanto o Senhor fez por nós. E não há o que possa, ó Deus vivente e justo, nos fazer a menos. Não há o que possa nos colocar em depressão. Senhor, abre o coração e a mente do teu povo. Deus Pai, oração pela irmã Nilza, pelo filho dela Vinícius. Senhor amado e justo, que está com essa situação de inflamação, Pai. A tua filha já levou no médico, já gastou dinheiro, já fez a parte dela. Senhor, eu te peço assim, Deus Pai. Ainda estamos 3h15 da manhã, Pai. O seu filho provavelmente está dormindo. Senhor, eu queria te pedir que o Senhor, nessa madrugada, Pai, o Senhor possa entrar lá na casa da irmã Nilza. Deus vivente e justo, entra lá na casa dela agora. Que os teus anjos possam invadir o quarto do filho dela. Que os teus anjos possam, Senhor, Pai, não importa que tipo de cirurgia espiritual, mas, Senhor, manda todo o mal embora do filho dela. Que pela manhã, Senhor, pela manhã, o filho dela possa estar melhor, Senhor. Senhor, eu creio em Ti, eu creio na nossa oração, eu creio, Deus vivente e justo, que nós temos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, por isso pedimos o perdão diante de Ti, mas Tu conheces o desejo do nosso coração de Te servir, o desejo do nosso coração de Te buscar, a nossa sinceridade, o Senhor conhece, Senhor, por isso Te clamamos, Pai, pela certeza que o Senhor nos dá. Pai,
Ajuda o filho dela. Que pela manhã a inflamação possa ter ido embora, Pai. Deus vivente e justo, te peço em favor do irmão Ronaldo, Senhor. O Senhor conhece o coração do teu filho. Nós sempre estamos conversando. O Senhor sabe que ele não tem buscado, Deus vivente e justo. Muitas vezes, não que ele não queira, mas não é prioridade a cura dessa enfermidade. O importante para ele é estar do teu lado, sentindo a tua presença. Mas, Senhor, eu te peço assim. Senhor, tira a dor. Tira aquilo que incomoda o teu filho. Tira aquilo que faz com que teu filho não venha conseguir prestar atenção na tua palavra, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor, a não nossa. Mas o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Ajuda ele com a sua família, não só ele, todos aqueles que estão pedindo por família. Ajuda ele, Pai, por caridade, pela sua vida financeira. Ajuda ele, Senhor, com a sua mãe, que está com dor de cabeça. Pai, por caridade, Senhor, por toda enfermidade que tem surgido no meio do teu povo. Ajuda, Senhor, com a dona Ivonete. Deus vivente e justo. Ajuda a irmã Maria, com as suas filhas, com toda a tua família. Ajuda a irmã Pati, a irmã Iraci. Senhor amado e justo. Ajuda a irmã Rosana, que está com coronavírus. Adalilza, que está enferma. As filhas da irmã Maria, Senhor amado e justo. A irmã Martinha, Senhor, que está pedindo por enfermidade. Os seus filhos, os netinhos. Senhor, ajuda, Senhor, todo o teu povo. Oração pela irmã Maria, irmã Emerson, pela viagem da irmã Maria. Senhor, são muitos, Senhor, são muitos pedidos, o Senhor conhece a cada um. Pela irmã Marcia, pelo seu filho Rodrigo, proteção e libertação. Senhor, são muitos, Senhor. São muitos, são muitos. Todos os dias o Senhor conhece, Senhor. Todos os dias o Senhor sabe quantos pedidos de oração, Senhor, chega no meu celular. Quantos pedidos de oração chega no meu conhecimento. O Senhor sabe, Senhor, todos os dias o teu povo tem clamado, todos os dias o teu povo tem chorado, todos os dias o teu povo tem te pedido, Senhor, te rogado, o teu povo continua perdido, o teu povo continua, Senhor, não entendendo o poder que tem nas mãos. Senhor, por caridade eu te peço, Senhor, abra a mente do teu povo. Abra a mente, Senhor, para que o teu povo possa entender, para que o teu povo possa te glorificar, para que o teu povo possa, Senhor, liberto de verdade. Ajuda nos presídios, nas clínicas, ajudas nos hospitais, em todas as enfermidades, ajuda nas cirurgias, nas viagens, Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, ajuda o teu povo que leva a tua palavra, que tem por profissão servir o teu nome. Senhor, amado e justo, ajuda a todos. Ajuda as famílias, os casamentos, os desempregos, a vida material. Senhor, ajuda o teu povo, Senhor, ajuda. Por caridade, te clamamos e te rogamos. Senhor, envia a tua palavra hoje, fala conosco. Que o teu Espírito Santo fala com a nossa alma. Desprende, Senhor, toda mágoa, toda angústia. Tira de nós o que não te pertence. Te louvamos. Pai, te louvamos por tudo, não em nosso nome, nem que haja em nós algum merecimento,
Mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Deixa eu virar isso aqui, que eu queria tanto saber por que não está funcionando essa câmera aqui hoje. Ai, glória a Deus. Não sabe por que tá. Tá bom. Portanto, vocês estão me vendo aqui nessa câmera aqui, tá bom. Depois eu vou tentar arrumar isso. Tá bom? Vamos lá? Tudo bem. Glória a Deus. Entubado de Maceió, amém, está apresentado. Vamos lá. Deixa eu pegar minha Bíblia. Glória a Deus. Verdade, vamos abrir. Aparecer. Eu não consigo, né? Eu só consigo escrever pela outra câmera. Que tristeza. Deixa eu ver se dá muito trabalho. Escrever. Aqui. João. Capítulo 19. Para ver. Eu consigo. Aí. João 19. Nós vamos ler somente um verso. Deixa eu deixar pequenininho aqui agora. Olha, vai ficar meio tortinho aí. Mas vocês vão enxergar. Só para depois quem chegar aí. Ó, João 19. Nós vamos ler o verso 28. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede.
Só até aqui. Glória a Deus. Vamos lá. O irmão Ronaldo colocou aqui, a palavra que veio ao meu coração agora para a Irmandade. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde quer. Olha que legal. Nós vamos ver que o Espírito Santo é tão maravilhoso, tão mesmo, que a gente vai ver a exortação da palavra. A gente vai pelo mesmo caminho, irmão Ronaldo. Aquilo que o Senhor está colocando no meu coração aqui. Vamos lá. Mandade. Senhor, na cruz, nesse momento, aqui diz aqui, mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, né? Tudo havia cumprido. Tudo havia cumprido. Ele, naquela cruz, aqui disse que para que se cumprisse as Escrituras, olha, presta atenção, para que se cumprisse as Escrituras, ele disse, tenho sede. Esse tenho sede de Jesus não era unicamente porque ele só estava tendo sede, mas era para que se cumprisse as Escrituras. Naquela época, irmãos, tinha muitos gnósticos. O que é um gnósticos? Eles acreditam, o gnóstico naquela época, essa história do gnóstico de acreditar em várias... O gnóstico ele tem um costume de acreditar em várias teorias, tudo que fala para ele, ele vai aceitando. Sabe aquele povo que mistura tudo? E os gnósticos saíam dizendo naquela época que Jesus ele veio, realmente era real que Jesus veio. Porém, Jesus ele veio em espírito. Os gnósticos diziam que aonde Jesus passava, ele não deixava nem pegada. Olha que loucura isso, né? Aonde Jesus passava, ele não deixava nem pegada. Que era tudo que era o Espírito de Jesus que veio na Terra. Mas, Jesus deixou isso escrito para provar que ele veio como homem. Ele veio em carne e osso, assim como eu, assim como você. Ele veio em carne e osso para que você possa entender que toda dor, todos os sentimentos que essa carne possa sentir, tudo, o nosso Senhor ele sentiu. Ele sabe aquilo que você está passando, ele conhece a tua dor, ele conhece o teu sofrimento, ele conhece aquilo que você tem clamado para ele dia e noite, ele conhece o sofrimento na carne, ele sabe aquilo que uma enfermidade pode incomodar, ele sabe o quanto pode doer, ele sabe psicologicamente o quanto um ser humano sofre na provação, na luta, ele sabe o que é quase desistir. Ele sabe o sofrimento, o próprio Senhor na sua oração, clamando, suando sangue, olhou para o céu e clamando para o Pai e disse, Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Ele conhece a aflição, irmã. Ele sabe quantas vezes nós queremos desistir de tudo, jogar tudo para trás, ele sabe. Mas logo depois ele diz, mas seja feita a tua vontade e não a nossa. O Senhor Jesus conhecia
conhecia o coração do Pai. O Senhor Jesus, ele estava disposto a esvaziar-se de si mesmo, a não fazer a sua própria vontade, a fazer a vontade do Pai. Ele estava disposto a se entregar por nós. Como diz João, né? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele passou tudo isso por mim, por você, para poder entender como que funcionava o nosso sofrimento. Para nós não podemos dizer assim, ó, mas ele está lá, Jesus é Deus, então para ele é fácil. Não, irmandade. Jesus é Deus, mas quando ele veio na Terra, ele foi 100% homem. Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. Ele conhece as nossas causas. Então não se preocupa quando você acha que ele não conhece, que ele não sabe aquilo que você está passando, porque ele sabe. Ele conhece cada sofrimento teu. Cada sofrimento teu ele conhece. Logo depois que Jesus diz que tem sede, e aqui eu vou pegar em evangelhos diferentes, porque para cada evangelho ele se apegar em uma palavra de Jesus, tá? Mas em em Lucas 23, também na crucificação, no verso Lucas 23, no verso 34, os guardas que estavam ali embaixo brigavam entre as roupas dele, entre a sua capa. Brigavam para quê? Para ver quem que ficava com a sua capa. Então pensa a situação de Cristo. Cristo estava ali crucificado, sofrendo na pele, já havia sido açoitado mais vezes do que qualquer outra pessoa que ia ser crucificada. Foi judiado, carregou a sua cruz, estava ali em sofrimento na carne total, mas o Espírito resplandecendo, vendo aqueles homens, qualquer um na mesma situação, qualquer um de nós na mesma situação, teria olhado para o céu e falado assim: Pai, desce fogo do céu e consome esse povo aqui. Qualquer um. Mas Cristo nos dá o exemplo. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Cristo nos dá o exemplo. Aquele povo ali brigando pela sua roupa. Ele olha agora para o céu e diz assim, ó: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso serve de exemplo para nós. Quantas vezes o teu adversário, não o teu verdadeiro adversário, quantas vezes aquele que fez mal para você na sua vida, aquele que de alguma forma te prejudicou na terra, quantas vezes você pediu justiça para Deus, para que Deus, com a intenção de que Deus fizesse algum mal para ele? Quantas vezes você pediu justiça para Deus contra aquele com a intenção que Deus pesasse a sua mão? Quantas vezes? Quantas vezes nós pedimos que Deus haja contra o ser humano, esquecendo que o ser humano é
que o nosso inimigo é tão vítima quanto nós mesmos. Irmandade, aquele que faz mal contra nós, sendo ser humano, por mais que nos incomode, por mais que nos prejudique, por mais que nos cause raiva, é tão vítima quanto nós mesmos. Porque sobre nós o adversário está trabalhando para que nós venhamos blasfemar. Contra ele, o adversário está usando ele de instrumento. E se ele continuar sendo instrumento do adversário, ele também vai perder o céu. Se eu blasfemar contra ele, contra Deus, eu também vou perder o céu. Então perceba, todos nós somos vítimas com a possibilidade de perder a mesma oportunidade, a oportunidade de entrar no céu. Todos nós somos vítimas, todos nós estamos concorrendo ao mesmo prêmio, o prêmio da vida eterna. E se nós esquecermos disso, nós vamos passar a jogar culpas no ser humano. Sendo que o ser humano, não importa no seu estado, ele sempre é a vítima. Porque ele sempre está sendo... o adversário está sempre buscando formas de derrotá-lo, de utilizá-lo para derrotar um outro ser humano. Então todos nós somos vítimas. Todos nós precisamos aprender a controlar, precisamos aprender a nos colocar no campo de batalha, a lutar contra o verdadeiro adversário. Por isso que Jesus fala para nós assim, ore pelos teus adversários, por aqueles que te perseguem, ore por eles, porque eles também são vítimas da mesma forma que nós. Então, irmandade, entenda uma coisa, a maior dificuldade de um cristão, a maior lição que ele pode levar, que ele vem aprender, é separar pecado de pecador. O pecado que nos agride, o pecado que nos maltrata, o pecado que alguém lança contra nós, é diferente do pecador, daquele que está sendo utilizado, daquele que está sendo instrumento do mal. É diferente. Então eu tenho que ter raiva quando uma pessoa é utilizada pelo adversário. E por mais que você ache, não, ela é mal a si mesmo. Ela faz porque ela quer. Não, irmandade. Todos nós estamos no mesmo barco, com o mesmo objetivo de alcançar o céu. Alguns já caíram as escamas dos seus olhos e enxergam aquilo que estão fazendo. Mas outros não. Outros não enxergam. Outros deixam ser levados pelo adversário. Se deixam ser levados. Mas entenda. Chega uma hora que nós precisamos crescer. Nós precisamos. Então você precisa lutar contra o adversário correto. Você não pode ter raiva da pessoa que te magoa. Você tem que ter raiva contra o mal que a dominou naquele momento. Você tem que mirar no seu verdadeiro adversário, o inimigo das nossas almas, aquele que veio para roubar, matar e destruir, o pai da mentira. É contra esse que você tem que ter raiva. Porque enquanto você continuar tendo raiva de pessoas, você está fazendo aquilo que o diabo quer que você faça. Vou pegar aqui Mateus. Mateus 27 também fala sobre a crucificação.
e no verso 46, Mateus 27, verso 46. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que você é o único que achou que Deus não estava com você? Você acha que você é o primeiro ou o último que vai olhar para o céu e achar que está abandonado? Você acha que vai ser a primeira vez? Verdade. Nós somos tão frágeis diante de Deus que por muitos momentos nós vamos olhar para o céu e achar que fomos abandonados. Em muitos momentos. Vamos olhar para o céu e achar que Deus não está conosco. Jesus passou por isso. Aí nós podemos pensar assim, mas como? Como que Jesus, sendo filho de Deus, achou que Deus não estava com ele? Irmandade, vamos entender o peso dessa palavra agora. Jesus conhecia tudo do Pai. Tudo. Tudo ele conhecia do Pai. O seu amor, a sua santidade, a sua glória, o seu poder, a sua paciência, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Jesus conhecia tudo do Pai, porque ele estava ao lado do Pai. Ele estava ao lado do Pai na criação. Ele estava ao lado do Pai em todas as situações. Ele sempre esteve ao lado do Pai. Mas existia algo que Jesus não conhecia. Por quê? Porque ele nunca precisou conhecer. E o que é que ele não conhecia? Ele não conhecia a ira de Deus. Porque Jesus não tinha pecado. A palavra de Deus diz que Deus se ira sobre o nosso pecado. Jesus nunca havia pecado. Jesus não sabia o que era pecado. Ele não sabia o que era sentir a reação do Pai sobre o pecado, porque ele nunca havia pecado. Mas nesse momento, Jesus assume, mesmo não pecando, mesmo sendo o Cordeiro perfeito, Jesus assume sobre ele todos os pecados daqueles que haviam já pecado no passado. Todos os pecados que havia sendo pecado naquele momento e todos os pecados que haveriam de vir no futuro. Sobre Jesus cai-se todos os pecados, não somente do passado, mas o do presente e o do futuro. Jesus assume sobre ele, e quando isso acontece, toda a ira do Pai é descarregada sobre Jesus. Jesus então sente algo que ele nunca havia sentido. Jesus nesse momento recebe a descarga da ira do Pai. Ele vê o cordão umbilical, aquilo que ligava os dois, que sempre estava unido, nesse momento ser desligado, porque a palavra de Deus diz que o pecado causa separação entre Deus e o homem, e nesse momento Jesus, assumindo todo o pecado da humanidade, causa separação entre o Pai e entre o Filho, e Jesus se vê numa situação então de abandonado, de sem a proximidade do Pai, sem a conexão. O cordão umbilical foi cortado, o pecado precisava ser pago, o cordeiro precisava ser morto, para que hoje eu e você possamos ter o
direito de olhar para o céu, de olhar para o nosso adversário, olhar para aquele que te acusa, para o teu acusador e falar na cara dele, dizendo assim: o nosso pecado foi pago, nenhuma dívida ficou. Não importa o pecado do passado, não importa o pecado do presente, não importa o pecado do futuro. Quantas vezes for, às vezes que você, a situação que você cair, que você tropeçar, que você pecar, se você olhar para o alto e dizer: Senhor, me perdoa, o Senhor te perdoa. O Senhor paga a tua dívida, porque tudo foi pago. Entende o poder? Entende o poder dessa crucificação? Você entende agora o peso dessa crucificação? Para você acreditar que você está sozinho? Para você acreditar que Deus não está contigo? O peso da crucificação do Senhor. Você custou preço de sangue. Por que você acredita que Deus iria desistir de você tão fácil? Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. Você custou preço de sangue. O Senhor jamais vai desistir de você. Voltando lá para João 19, né? No capítulo 30. Nós iniciamos a palavra com 28, né? No capítulo 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Só tirando uma dúvida. Curiosidade, né? Jesus... Eu já vi muita pregação a pessoa dizer assim, tá vendo? Jesus teve sede, em vez de darem água para ele, deram vinagre para ele, porque eram maus, eram ruins. Não, irmandade, não é esse a questão. A pessoa, o guarda que deu o vinagre para Jesus, ele estava querendo fazer um bem para Jesus. Porque o vinagre naquela época, era usado de uma forma de amortecer a dor. Então, o guarda estava oferecendo um alívio para Jesus tomar aquilo e sentir um alívio sobre as feridas. Entende? Não era uma forma de ruim, de achar que o guarda estava ali, o soldado ali estava sendo ruim com ele. Eu tô só falando isso porque eu já vi muita pregação, o pregador dizer que, tá vendo, Jesus queria água. Não. E ele se nega a tomar exatamente por isso. Porque Jesus em nenhum momento ele quis amortecer a sua dor. Não. Ele queria sentir cada dor por mim e por você, para que ninguém viesse dizer que ele não foi digno. Entende? Tudo bem. Vamos lá. Está consumado. Está consumado. Tetelestai. Jesus olha para o céu e grita: Tetelestai. Significa está consumado. Palavra tão forte. Palavra que, se você entender o significado do Tetelestai, existem 3 significados do Tetelestai. 3 significados. O primeiro significado de Tetelestai é quando o pai dá uma ordem para o filho. Imagine que o pai te dá uma lista, não tem nem papelzinho, mas
Imagine que o pai dá uma lista para o filho e fala assim, ó filho, cumpre tudo que está nessa lista. O filho começa, né, pegar a lista aqui e vai ticando. Quando ele terminar a última tarefa, ele pega essa lista e entrega para o pai e fala assim, ó pai, tetelestai. Ele está querendo dizer o quê? Pai, tudo que você pediu está cumprido. Tudo que você pediu, eu fiz. A lista inteira. Jesus, nesse momento, está dizendo para o Pai, Pai, tudo que o Senhor pediu para cumprir, eu cumpri. Não faltou nada. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu todos os mandamentos, todos os preceitos, todos os conselhos. Jesus não deixou de cumprir nada. A segunda forma da palavra tetelestai de ser usado antigamente era por um banco. Quando você tinha uma dívida num banco e você conseguia pagar até o último centavo, o banco te dava um comprovante, né, de pagamento, uma notinha. Seria hoje pedir uma notinha. Essa notinha vinha com carimbo. Esse carimbo vinha escrito tetelestai, afirmando que toda a dívida havia sido paga. Ou seja, nesse momento também Jesus está dizendo ao Pai, Pai, toda dívida foi pago. Eu já recebi todo o pecado da humanidade. Não sobrou um pecado. Toda a dívida foi paga. Então, quando o teu adversário te apontar, quando o teu adversário tentar te acusar, olha para ele e diga, tetelestai. Toda a dívida foi pago, não ficou um centavo, não tem do que ele te acusar, não tem o que ele falar. Tudo o Senhor pagou ao teu favor, não tem o que ele não possa te perdoar. Cada vez que você olha com sinceridade para ele e fala, Senhor, me perdoa. Nesse mesmo momento, tudo é cancelado, tudo é pago, tudo é anulado, tudo. E a terceira forma e última que tem de se usar a palavra tetelestai é quando você comprava um terreno, uma escritura de um terreno, quando você ganhava a escritura, no final da escritura, quando você estava tudo pago, no final da escritura também vinha escrito tetelestai, que a certificava de que aquele terreno é seu, foi pago. Da mesma forma, o Senhor está te dizendo hoje, filho, filha, existe um lugar que já foi comprado para você, existe um lugar que está preparado, uma casa que é sua, basta você aceitar, basta você ser fiel à minha palavra, basta você ficar do meu lado, tudo que você precisar, toda situação que você passar, lembre-se, eu estarei contigo, o Senhor disse e afirmou, estarei com vocês até o último dia. Em toda situação o Senhor estará do teu lado. Sabe por quê? Porque Ele já está com a escritura nas mãos, pronto para te entregar, é tua. Basta você aceitar, basta você querer e morar com Ele. Tá tudo pago, tá tudo pago. Basta aceitação. Você aceita? Aceita e morar com o Senhor? Aceita e ter estar em um local de paz? Esse mesmo local de paz já pode ser iniciado aqui.
Quando você aceitar que tudo está nas mãos dele, se colocar nas mãos dele, entregar todos os seus problemas nas mãos dele e lembrar que todo o fardo que estava sobre as suas costas, entrega para ele, deixa com ele resolve tudo. Não está nas suas mãos, não está nas suas mãos. Lembra que ele, acho que está em Lucas 23, o ladrão da cruz, que achei, Lucas 23. Lembra do ladrão da cruz? Ele disse ao Senhor, no verso 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu Jesus, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Naquele momento, aquele ladrão que nunca havia conhecido Jesus, não havia não teve a oportunidade do batismo, não teve a oportunidade de andar com Cristo, não teve a oportunidade de falar com ele antes, mas naquele momento percebeu que daquela cruz ao seu lado estava o Salvador do mundo, estava o Salvador, o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verdade. Não precisa de nada. Não precisa. Basta arrependimento. Nós pedimos o batismo porque a palavra de Deus diz, se você tiver oportunidade de estar em vida, tem condição, se batize. Mas o batismo não salva ninguém. O batismo é apenas batismo é apenas um ato público de fé. Ato público de fé. O batismo você grita pro mundo dizendo, eu hoje aceitei a Cristo. Morre, é enterrado nas águas batismais e renasce para uma nova vida. Essa é a simbologia do batismo. Mas o que vale é a intenção. A intenção no coração. O desejo de ter uma vida com Cristo. Isso é o que vale. Então não tenha medo do batismo, tá? Não tenha. Se você ainda não foi batizado e tem essa oportunidade, não fica de fora porque é a melhor coisa do mundo. É a melhor sensação. Você poder gritar para o teu adversário, você perdeu. Você perdeu. Hoje eu me entreguei ao meu mestre. Você perdeu. A melhor coisa, a melhor sensação que nós temos. E voltando lá para João, onde nós iniciamos a palavra, né? Um pouco antes, no capítulo, né, no capítulo 19, no verso 26, diz assim, vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, que era João, tá? Estava presente e disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. João era primo, né? João era primo de Jesus. Nesse momento,
que Jesus deixa de ensinamento para nós? João está dizendo para aquele discípulo assim, ó, cuida dela. Está dizendo para ela assim, olha, cuida dele. Como se Jesus estivesse dizendo para nós essa madrugada. Irmandade, vamos cuidar uns dos outros. Nós temos vivido um cristianismo egoísta. Um cristianismo que nós, às vezes, pensamos somente em nós. Não pensamos no cuidado um com o outro. Quando o irmão precisa de ajuda, às vezes o irmão não tem nem coragem de pedir para o seu irmão, com medo da resposta. Nós precisamos nos unir mais. Nós precisamos se unir mais dentro da palavra. O tempo já foi. Mas eu queria finalizar com a última. Nós falamos 6 coisas que Jesus disse. E Jesus, ele não acaba por aí. Ele finaliza com a sétima frase que Jesus diz na cruz. A sétima e última frase está lá em Lucas 23. Aqui, ó, Lucas 23. No verso 46, diz assim, ó, Jesus clamou com grande voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. A palavra de Deus diz que ninguém matou Jesus. Ninguém matou Jesus. Ninguém tirou a sua vida, mas ele se entregou. Entende isso? Ninguém matou o seu rei, o meu rei. O meu rei, o nosso rei, se entregou voluntariamente. Ninguém teve poder para matá-lo, mas ele entregou o seu espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que foi por amor. Em João está escrito, foi por amor que ele fez por nós. Por amor, Deus entregou o seu Filho. Por amor. Tudo que Deus fez por nós, por mim, por você, foi por amor. Ninguém poderia tirar a vida do Senhor. Ele se entregou. Ninguém tinha esse poder. Você entende o quanto Ele te ama? Você entende que essa preocupação que está na sua mente é desnecessária? Depois de ouvir tudo isso que a palavra te disse, tudo isso que ela te ensinou, você entende que é desnecessário essa sua preocupação? Ah, mas eu não consigo. Peça para o Senhor. Peça para o Espírito Santo te ensinar. Mas esteja aberto a mudanças. Esteja aberta a aceitação. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar Ele vai te conduzir pelo campo de batalha. E lembra, no campo de batalha muita coisa acontece. Mas se a sua confiança estiver em Deus, cumpre-se o que Davi falou. Ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor é conosco. Receba essa palavra hoje. Que todo mal, toda dúvida seja retirada agora em nome de Jesus Cristo. Toda dúvida hoje caia por terra. E
e que toda certeza preencha seu coração, a sua mente, para que você vá bem por toda a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se alguém... Aleluia, glória. Amém. Tudo bem. Verdade? Ó. Deixa eu colocar lá. Aleluia. Ó, não esqueçam. Vou colocar aqui só para vocês não esquecerem. Não esqueçam de curtir lá o canal lá. A gente precisa bater essas 1000 inscrições antes que acabe o prazo de nós perdermos o canal lá. Tá bom? Então, ajuda a divulgar esse canal. Eu quero começar a fazer os estudos por lá. Aí pelo... Ué, por que eu tô... Por que eu não tô aparecendo ali, né? Sei lá por que eu não tô aparecendo. Mas tá bom. Mas era pra eu estar aparecendo aí no meio. Ah, é porque tá na outra câmera. Lembrei. Tá? Ó, não esquece. Ajuda a divulgar esse canal. Quero fazer os estudos por lá. Por aí. Só que precisa alcançar, né? Se não alcançar, aí não vou fazer o canal não, porque senão ele vai sair do ar. Aí eu não vou fazer os estudos por ali não. Aí a gente pensa em outra coisa, tá bom? Muito bem. Deixa eu colocar. Ó. Não vai aparecer aí de novo também por causa da outra câmera, tá? A outra câmera tá pifada. Tá aí meu celular. Precisando de alguma coisa, vocês me ligam. Bom, então eu vou ter que voltar pra cá. Porque senão como é que a gente vai finalizar? Como que nós vamos finalizar se a gente não voltar pra cá? Vamos lá, mãozinha pra cá. Ó. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o conselho da sua palavra, que o Senhor possa resplandecer a tua face em ti, que o Senhor te fortaleça, o Senhor te encha de certeza, o Senhor te dê a plena certeza que todos os seus pecados foram pagos, foram perdoados, que você tem todo o direito, que o adversário até hoje tentou te impedir de acreditar, que está tudo preparado. O Senhor quer o teu bem, o Senhor quer o teu melhor. O Senhor quer dar o melhor para ti. Que você tenha essa certeza. A fé preencha o seu coração, a sua mente. E a certeza da vida eterna permaneça no seu coração, não só por hoje, mas para toda a eternidade. Deus seja louvado. Amém? Recebam. Recebam em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. 4:10, perdoa aí esses 10 minutos de atraso, tá? Bom, tem lá meu celular, né? Deixei aí rapidinho, qualquer coisa você volta o vídeo aí, você pega meu celular. Mas só para não finalizar sem vocês aqui agora, Deus abençoe, ó, amanhã não tem Clamor da Madrugada, depois de amanhã tem, tá? Então, nos vemos depois de amanhã. Não sei se o irmão Rodrigo tá fazendo. Aí vai ter amanhã com o irmão Rodrigo, mas não sei se ele tá conseguindo fazer, tá conseguindo acordar. Se não, nos vemos só tô tão perdido, de sexta para sábado, né? É isso, né? Nos vemos de sexta para sábado, tá bom? Deus abençoe a todos. Agora sim eu deixo meu celular aí. Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.